E aí teve um momento que foi muito marcante, que foi a saída do Flaco Lopes para a entrada do Dudu. Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Gente, o que eu sempre peço aqui para vocês, tá? Chegou aqui no vídeo, deixa seu like, você ajuda muito o YouTube a notificar e entregar esse vídeo aqui para mais e mais palmeirenses e para quem gosta de futebol. E também, gostou do vídeo, é novo por aqui, se inscreve no canal. Gente, é muito importante a sua inscrição e o seu like no começo do vídeo, como eu sempre falo. Combinado? Bora pro nosso pós-jogo? Hoje o jogo terminou mais cedo, então eu consegui fazer esse pós-jogo aqui com vocês, justamente para ter esse tempo maior, né, para saber toda a repercussão pós-jogo, para a gente conversar bastante. Bom, Palmeiras fez um jogo hoje contra o Juventude no Allianz Parque às 6h30 da tarde. E eu tava bastante na expectativa em ver um bom jogo, sabe, gente? Porque essa ascensão, essa evolução do time, né? O Palmeiras jogando muito bem, reencontrando o seu bom futebol, como eu tenho falado, né, nos meus últimos vídeos também, esse volume de jogo que tá muito evidente no elenco do Palmeiras, né? Chegando por todos os setores do campo, Estevão muito acionado e correspondendo muito bem, né, sendo uma peça super chave agora para esse elenco. E, como eu falei, com muito volume de jogo, muito repertório, pressionando, chegando pela esquerda, pela direita, pelo meio, jogadas trabalhadas, jogadas ensaiadas, o Everton um paredão, e também acionando bastante, né, fazendo essa bola de ligação e completamente acertada, né, porque uma vez que ele pega todo mundo desprevenido e ele tem essa precisão no passe, que é como se fosse um passe mesmo, e acionando o ataque, é realmente mais uma arma desse Palmeiras tão consistente e regular. Bom, falando um pouquinho da escalação, ela foi um pouquinho mexida, né? O Vanderlan entrou, o Fabinho entrou e o Menino voltou também nessa posição de ponta esquerda, com que ele fez essa função no último jogo contra o Bragantino também, né? E o Palmeiras no começo do jogo marcando bastante em bloco, o que dificultava muito a saída de bola do Juventude. Então o Juventude ficava mais encurralado e não conseguia fazer essa bola girar, nem acionar essa bola para o ataque. Então foi um primeiro tempo onde nos primeiros minutos o Palmeiras dominou, começou a fazer aquela marcação, pressão na saída de bola, começou a roubar a bola do Juventude e começou com as finalizações, só que sem conclusão e sem conversão de gols. E aí lá para os 15, 20 minutos o Palmeiras entrou num declínio onde a intensidade ela era mais baixa do que os últimos jogos feitos contra o Galo, contra o Red Bull Bragantino. Mas essa rotação mais baixa se deve também muito à postura do Juventude, que estava assim muito bem postado e tinha um jogo muito nítido, muito evidente, que era sair em contra-ataque, roubar essa bola e sair em contra-ataque, né? Roubar essa bola no campo de defesa e sair em contra-ataque, na transição ofensiva. O que tornou o jogo no primeiro tempo um pouco mais lento, mais moroso, e alguns jogadores, tecnicamente falando também, um pouco abaixo no primeiro tempo. Eu senti isso, né? Acho que a gente tem que colocar algumas coisas em conta também, né? A quantidade de jogos, o calendário também, que é bem pesado, o desgaste também. Então, eu tive essa percepção que alguns jogadores individualmente, e claro, né, afeta o coletivo, um pouco abaixo, porque realmente é o que a gente sempre fala aqui, né, gente? O individual, ele potencializa muito o coletivo, e uma vez que as principais peças do Palmeiras estão um pouco abaixo dentro do jogo, falando de quem? Veiga, Zé Rafael, o próprio Estevão errou alguns passes, né? Com erros de fundamentos, né? Esses principais jogadores. Até o Flaco também, eu achei que ele errou alguns fundamentos, acho que ele demorou um pouquinho a entrar no jogo, né? Então, coletivamente, o jogo do Palmeiras foi sim um pouco afetado
no primeiro tempo. O Juventude se animou e conseguiu rondar e frequentar mais a linha de defesa, o campo de defesa do Palmeiras, e teve sim, inclusive, boas chances de finalização. Só que, enfim, aí eu acho que faltou também qualidade técnica para as finalizações do Juventude. E nesse lampejo de ânimo, né, do Juventude, o Palmeiras errava passes, errava domínios, alguns fundamentos, as decisões finais, até que foi se encontrando no jogo. O Veiga melhorou, encontrou passes diferenciados também, o Estevão também, o Flaco finalizando melhor, até que teve uma finalização na trave do Flaco que estava impedido, mas enfim, essas principais peças, né, que a gente fala aqui da famosa espinha dorsal do Abel Ferreira, começaram a melhorar, começaram a entregar mais, começaram a se achar dentro de campo e a intensidade, consequentemente, melhorou e aumentou demais. Tanto é que no primeiro tempo o Palmeiras terminou com 13 finalizações, com 2 grandes chances, né, de gol. Então, assim, a gente vê que o Palmeiras tem criado muito, o que eu acho muito positivo, uma vez que essa melhora do time ela é muito perceptível. Então, algo que estava me incomodando bastante naqueles jogos onde o Palmeiras estava com um declínio técnico, com algumas peças individualmente falando abaixo, e o que para mim mais melhorou e o que eu valorizo muito é a produtividade dentro de campo. É a criatividade também através da produtividade. Então isso melhorou demais no Palmeiras. E como eu falei, é um processo. Não dá para melhorar do dia para a noite. A confiança ela retorna nos acertos. E o Palmeiras está nesse processo, está nesse caminho com produtividade, finalizações. E os gols vão sair à medida que o Palmeiras e o elenco pegarem confiança jogo após jogo. E a melhora foi tão evidente que aos 3 minutos do segundo tempo, o gol do Flaco Lopes com uma assistência linda, maravilhosa do Veiga, e de cabeça conseguiu abrir o placar, fazer 1-0 para o Palmeiras. Só que aí aos 20 minutos o Juventude empatou com um gol de lateral, e um gol de lateral a gente sabe que é uma lambança, né, na zaga, no sistema defensivo do Palmeiras. A gente vê que no lance o Naves só olhou a bola e deixou o jogador do Juventude cabecear. Enfim, o Everton não teve culpa nenhuma, foi realmente uma falha defensiva. E aí o Juventude empatou o jogo. E o que eu gostei bastante também, que me chamou bastante atenção, é que logo após o empate do Juventude, o Abel Ferreira já chamou peças que fazem sim a diferença, principalmente no meio de campo. Então saiu o Menino, saiu o Fabinho, saiu o Vanderlan também, e ele colocou o Rony, o Moreno e o Piquerez. Para mim, Piquerez, Moreno e Rony fizeram sim a diferença no segundo tempo. O Rony abrindo espaço, infernizando a zaga, com Flaco Lopes somente como centroavante. É um jogo mais aéreo, um jogo de posicionamento, um jogo de tempo de bola também para o cabeceio, e com o Rony aquele jogo mais de profundidade, onde ele abre muito espaço, ele gera muito espaço para atacar, consegue furar a defesa adversária e se fazer presente dentro da área também. Então, é um outro estilo de jogo, e nesse jogo, onde o Juventude estava, assim, bastante amarrado, bastante compacto, porque o empate era praticamente uma vitória para o Juventude, principalmente jogando fora de casa e no Allianz Parque, que sabe dessa pressão do Palmeiras. Então, eu achei que a entrada do Rony ela foi muito inteligente também para espaçar a zaga, né? Para gerar espaço e conseguir mais finalizações através de oportunidades criadas. E aí teve um momento que foi muito marcante, que foi a saída do Flaco Lopes para a entrada do Dudu. Eu realmente estava bastante ansiosa e eu confesso que mexeu muito comigo essa entrada do Dudu, porque eu gosto muito do estilo de jogo dele, o que ele representa para o Palmeiras, essa virada de chave. E eu torço muito pro Dudu reencontrar o seu bom futebol, que a gente sabe que, tecnicamente falando, ele faz muita diferença. Ele é um jogador agora mais maduro, mas que é muito inteligente dentro de campo, que sabe fazer funções e que tem características muito pessoais
E de verdade, gente, eu sou muito fã mesmo do Dudu e eu espero demais que ele reencontre o seu bom futebol, o seu ótimo futebol, que seja, enfim, líder de assistências, que faça gols, muitas finalizações. Acho que ele teve sim esse sentimento de pertencimento, porque logo que ele levantou, a torcida inteira ficou alucinada, ovacionaram o nome dele, Dudu Guerreiro. E o que eu gostei muito também foi desse carinho que o Abel Ferreira teve com ele. Ele deu um abraço nele, deu algumas instruções e colocou o Dudu em campo depois de 10 meses. Eu confesso que eu fiquei muito feliz e fiquei bastante emocionada com tudo, com essa volta dele depois de dias muito, muito turbulentos para nós palmeirenses. Cada hora era uma notícia, cada hora era uma reviravolta. Dudu fica, Dudu sai, Dudu fica, Dudu sai. Então, realmente foram dias bastante desgastantes, né? Então, realmente eu espero que o Dudu recupere o seu bom futebol, as suas principais características, que eu tenho certeza que vai ser uma temporada muito especial para o Palmeiras, com ele jogando o fino da bola. Mas comenta aqui, eu quero saber sua opinião, quero saber o que você sentiu quando o Dudu voltou, qual foi o seu pensamento, comenta aqui. Como eu sempre falo, tá, gente, não tem certo nem errado nessa história, tem só a sua opinião e o nosso dever é respeitar a opinião do outro. Então comenta aqui que eu quero saber sua opinião. E aí aos 37 minutos, o Zé Rafael roubou a bola, fez aquela pressão e cruzou para a pequena área, achou o Mike livre, o Mike finalizou. E sacramentamos essa vitória super importante para dar confiança, 3-1, para dar moral, para dar entrosamento, intensidade para o time e fazer com que o Palmeiras continue nessa pegada, continue nessa tomada, fazendo bons jogos e retomando o DNA, porque esse é o DNA do Palmeiras, essa é a identidade do clube. Então, realmente, foi uma vitória muito importante para a gente continuar nesse Brasileirão, dar força e confiança para as próximas competições, Copa do Brasil e Libertadores. Quero muito saber sua opinião, gente. Deixa aqui nos comentários e amanhã eu volto, tá? Com um vídeo aqui no canal. Eu espero vocês aqui novamente. Se você curtiu o conteúdo novamente, deixa seu like aqui no final do vídeo, se você não deixou lá no comecinho. Gostou do conteúdo, se inscreve no canal também, é de graça, dá essa moral pra gente que produz aqui conteúdo na mídia alternativa do Palmeiras. Muitos e muitos beijos, ó, e avante palestra sempre!